Olá, gente, tudo bem? Como estão vocês? Nosso Pitocast hoje tem um caráter um pouco diferente. Estamos em janeiro, o ano em que o jornal completa 28 anos. Será no próximo dia 27. Curioso até compartilhar com vocês como nasceu esse projeto. Negável que no formato original, que era apenas uma folhinha de sulfite com notícias na frente e no verso, o jornal estava claramente inspirado nos boletins de sindicatos, naqueles informativos que os sindicatos distribuíam para suas bases, até porque nós, da Clipping News, agência de notícias, uma empresa firmada ou consolidada em 1993 por eu, Jair Eduardo e o Toninho Antônio Santos da Luz, que foi constituída para exatamente fazer assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa a gente fazia para, entre outras entidades, sindicatos, se fossem eles patronais, como o Sinduscom, fossem eles de trabalhadores, como inúmeros, sindicatos metalúrgicos, sindicato da saúde, sindicato da construção civil, enfim. E o que a gente fazia? Boletins, chamava boletins, né? São informativos, são pequenos jornais que se comunicavam com a base associada das entidades. Bom, possivelmente, não posso afirmar isso, né? Foi essa a inspiração para surgir o Pitoco naquela época. Estamos falando de janeiro de 1997. Isso faz 28 anos. O jornal era apenas, digamos assim, naquele princípio, naquele início, era apenas uma cachaça de jornalista, vamos dizer assim, um hobby, que não tinha nenhuma pretensão comercial, nem empresarial, nada disso. Mas, com o passar do tempo, o jornal acabou ocupando os espaços que a assessoria de imprensa fazia dentro da nossa empresa e acabou se tornando o nosso negócio principal. Isso já faz alguns anos. Depois do jornal surgiu também a revista do Pitoco, enfim, toda uma trajetória que nós construímos. E agora chegamos aos 28 anos de idade. É uma caminhada e tanto, hein? Olha, o Davi que está aqui do meu lado não tem 28 nunca. Qual a tua idade, Davi? O Davi tem 18 anos. Veja bem, faltava 10 anos para ele nascer ainda. É o menino que está operando aqui o nosso estúdio, não é? Enfim, toda uma outra geração. Essa trajetória toda, veja só. A edição de hoje, ela não se reporta ao nosso aniversário. Mas indiretamente sim. Porque um veículo que está há 28 anos relatando histórias de uma cidade, e quem é o jornalista senão um contador de histórias? Obviamente que tem um arquivo que pode e deve ser consultado de fatos pretéritos e fazer ligações desses fatos pretéritos com o presente e talvez, quiçá, até com o futuro. É possível fazer essas ligações. Para isso nós temos inclusive uma seção na revista do Pitoco que se chama Baú do Pitoco. A gente vai buscar lá atrás uma edição, um fato, um acontecimento que possa estar direto ou indiretamente associado com fatos presentes. Sempre dá um arranjo ali bacana para ser entendido, para entender e contextualizar a história. A edição de hoje traz, de alguma forma, essa vinculação, esse link. Porque fui buscar nos arquivos do Pitoco, que estão digitalizados, fui buscar qual foi a primeira menção que fizemos ao prefeito que assumiu o comando do município agora, que é o Renato Silva. Faz aí hoje, se você estiver assistindo no dia 17 de janeiro, faz 17 dias que o Renato está no comando da operação, lá naquela cadeira estofada do 3º andar do Paço. Muito bem. Qual foi a primeira menção ao nome Renato Silva no jornal? Está aqui, foi na edição de 28 de fevereiro de 1997, fazia apenas 30 dias que o jornal estava circulando, que havia sido fundado, e ele já aparecia o Renato lá. Mas em que contexto? Vale lembrar que o Renato é longevo na política de Cascavel, né? Ele já havia sido, antes do jornal nascer, já havia sido vereador, presidente da Câmara, enfim, já tinha uma caminhada. Mas naquela data, 28 de fevereiro de 1997, exatamente 28 anos atrás, vai fazer agora no próximo mês, o Renato cogitava pela primeira vez disputar a prefeitura de Cascavel. E isso nós registramos naquela edição,
que ele já vinha se articulando para ser candidato a prefeito de Cascavel no ano de 2000. Então, fazendo as contas, de 97 para cá, e não querendo ser repetitivo, mas são quase 30 anos que o Renato vem remando para buscar essa posição que ele alcançou agora. Teimoso? Sei lá, persistente? O fato é que o Renato chegou ao local em que ele queria, agora a responsabilidade está toda com ele de entregar o que foi dito, o que foi prometido, o que foi compromissado na campanha. Então estamos trazendo aqui um pouquinho dessa conjuntura. Vale lembrar que no ano de 2000 o Renato de fato tentou ser candidato, não deu, naquela ocasião afunilou o processo eleitoral, as conjecturas, as amarrações, as articulações, afunilou de tal forma que só tivemos 2 candidatos. Foi a primeira vez na história do município, na história contemporânea, talvez lá atrás, não é? Tenha sido diferente, tem alguma outra situação. Na primeira eleição, se eu não me engano, eram apenas 2 candidatos. Foi eleito o José Formigueri, né? Me foge até o nome completo dele, mas o Formigueri foi eleito, que é o pai do Marcos Formigueri, foi eleito o primeiro prefeito, por um voto apenas de diferença, e fala-se que o candidato que perdeu a eleição, ele não foi votar, e se tivesse ido votar, ele estava em campanha, correndo a zona rural de Cascavel, que era extensa na época, e é lá que estavam os eleitores, estamos falando de 1952, que ele tenha esquecido de votar naquela correria de ir atrás dos votos. Se ele tivesse votado, empatava, ele era mais velho, ele seria o prefeito. Primeiro critério de desempate, idade, ele seria, então, o prefeito da cidade. Perdeu por um voto, porque não votou. É aquelas histórias que Cascavel conta e reconta e que é bom sempre dar uma lembrada aqui, não é? Bom, dito isso, no ano de 2004, eu resgato isso aqui, o Renato finalmente conseguiu ser candidato a prefeito de Cascavel. E tudo indicava que aquela eleição seria polarizada entre o Renato e o candidato à reeleição, Edgar Bueno. Era prefeito, foi disputar a reeleição contra o Renato e contra a surpresa da eleição, o furacão Lísias. O Lísias surgiu do nada, é médico, do nada que eu digo, estou no sentido figurativo, ele tinha sido secretário de saúde do Salazar, ganhou projeção como secretário de saúde. Me recordo muito bem que o Lísias trabalhava com o pessoal do sobrepeso, né? Ele fazia grupos de mulheres, ele tinha toda uma abordagem nessa área do sobrepeso e tal, de atacar a obesidade. Isso também tornou ele popular, ele fazia isso nos bairros, reunia o pessoal e tal. E dali a pouco o Lísias surgiu e ganhou aquela eleição dos favoritos da época, que era o Edgar Bueno e o Renato Silva. Um fato curioso nessa eleição, e eu trago aqui, remonto esse aspecto, foi que o Paranhos disputou aquela eleição em 2004 para prefeito e foi o lanterna. O Paranhos veja só, o Paranhos fez 4,8% dos votos somente naquela eleição. Depois se tornaria esse fenômeno popular que se tornou sendo eleito, reeleito e elegendo o seu vice, como vimos agora muito recentemente. Bom, esse é um dos assuntos da edição do Pitoco. Passando aqui adiante, nas demais páginas, eu trago alguém que esteve nesse estúdio agora muito recentemente, o Rogério Rizardi. As entrevistas que fazemos aqui são repercutidas no jornal e essa entrevista do Rizardi, você está lembrado, você que acompanha nosso trabalho aqui no Pitocast, você sabe, ele contou para a gente como faz para manter aquele ambiente, o Parque Tecnológico da Copavel limpo, mesmo com aquela multidão que visita o show rural todos os anos. E ele trouxe um fato curioso, né? Que eu até usei outras palavras aqui, não foi exatamente o que ele disse, mas no sentido figurado, que foram infiltrados agentes aí descaracterizados, não é? No meio da multidão, que eram funcionários da Copavel, que estavam devidamente treinados para isso, para alguém descarta alguma coisa fora da lixeira, essa pessoa ia, juntava, na presença daquele que descartou e colocava no lixo, sem precisar falar nenhuma palavra, gerava ali um constrangimento e pelo constrangimento se manteve limpo o show rural. Lógico, não foi apenas essa ação, havia também todos aqueles coletores que estão ali fazendo aquele trabalho, não é? Mas o fato é que você não acha um palito de dente jogado ao chão lá no show rural Copavel. Passando adiante aqui,
temos os bastidores de como foi feita a demolição do Hospital Nossa Senhora da Salete. Olha só, 6.000 metros para demolir, viu, gente? Não é moleza, não. É coisa para mais de 700 caminhões. É coisa para máquina, é coisa para quem conhece. E a gente está contando como foi através da empresa aqui do Biela, o Robson Biela, ele que tem uma empresa especializada nessa área, porque também tem que haver um descarte correto. Então, quais foram os desafios? Aliás, está concluído lá, praticamente concluído. O prazo é 11 de fevereiro para terminar a demolição, mas está muito adiantado, o hospital já está todo ele no chão, não tem mais nenhum um tijolo sobre o outro lá naquela área, que passou a ser, a propósito, a maior área disponível para o mercado imobiliário no centro de Cascavel. A maior área. Qual vai ser a destinação? Uma parte vai ali para o Irani Supermercados, que já está adquirido pelos Pegoraro, né? Aquela faixa ali mais próximo do binário da Rua Recife, é isso, né? Na Rua Recife, entre a Carlos de Carvalho e a Rua Paraná, ali vai ser uma loja do Irani Supermercados. Um pouquinho mais acima no terreno, mais em direção à Rua Paraná, temos ali então mais 2 lotes, foram divididos em 3 lotes. Né? Um dos lotes ficou com a construtora JL, deve fazer um projeto ali, imagino eu, residencial, mas dá tranquilamente para mesclar com algo comercial, principalmente se eles adquirirem o 3º lote, que é onde está a casa do fundador do Hospital Nossa Senhora da Salete, o Edo Peixoto, e ali tem uma possibilidade, uma oportunidade incrível para o mercado imobiliário num projeto corporativo. E qual é essa oportunidade? É a possibilidade de dar sequência na Rua Pernambuco, atravessar aquele terreno até a Rua Carlos de Carvalho, que hoje é obstruído exatamente pela residência que foi habitada pela família Peixoto. Ali você pode fazer uma rua 24 horas, ali você pode ter uma ideia bacana de uma rua coberta, algo semelhante com o que o João Destro fez lá no São Cristóvão, não é? Mas com a possibilidade ainda mais ampliada, porque está no centro, está aqui pertinho de todo mundo, no vulco-vulco, como se fala. Então, um projeto criativo ali, que pode até mesclar corporativo com residencial, sem dúvida nenhuma, dá para fazer um grande projeto nessa área que comportava o Hospital Nossa Senhora da Salete. Gente, passando para os finalmente aqui para a gente encerrar, tem muito conteúdo no Pitoco aqui. Vamos para a última página? A última página, você ouviu aquele hit, Descer para BC, não é? Foi o hit da estação, já está meio que passando, né? Essas coisas são assim, elas vêm e vai muito rápido, né? Vêm e vão muito rápido. O que muita gente não sabia é que o compositor do Descer para BC viveu em Cascavel aí por aproximadamente 8 anos, período relativamente longo, não é? E aqui ele não era muito conhecido, ele era... Né? Sabe o que o pessoal fala assim, famoso quem? Pois é, famoso quem? João Dalzotto. Eu acho que ele era mais conhecido, esse músico, por ser o namorado de uma influencer bem conhecida na cidade. Eu acho que até ele... Eu não estou querendo diminuir o rapaz de forma nenhuma, não é? Diminuí-lo profissionalmente, não de forma nenhuma, mas eu acho que ele era mais conhecido por essa questão do que pela sua atividade musical. No entanto, ele teve essa perspicácia de pegar esse chavãozinho, todo mundo fala, vamos descer para a praia, vamos descer para BC, e juntou isso aí numa música, musicou isso e virou toda virou esse hit com milhões de visualizações no Spotify, no YouTube. Então o rapaz é o João Dalzotto, nasceu em Laranjeiras do Sul, trabalhou na roça até os 14 anos aqui, do ladinho, no município de Rio Bonito do Iguaçu. E como acontece com quase todo mundo que vive aqui na região, os jovens principalmente, acabam atraídos pelas luzes da cidade, no caso Cascavel, cidade polo, acaba vindo para cá e numa dessas, não vai e não vem, ele acabou compondo essa música e ficou muito conhecido. Gente, é essa a nossa participação de hoje. Quero desejar para você um ótimo fim de semana, se você estiver me assistindo na sexta-feira. Se não for na sexta-feira, no dia que você estiver, que seja ótimo, que você prossiga, que esse ano de 2025 seja bacana para todo mundo e tenhamos inúmeras e muitas possibilidades e que possamos noticiar muitos fatos, que esse ano gere muitos fatos, de preferência, fatos positivos. Saúde a todos, grande abraço e até breve.